falar sobre o pai, né? E que um complementa o outro. O pai complementa a mãe complementa o pai. Não existe um sem o outro. A gente não existiria sem o pai ou sem a mãe. Por isso que quando a gente não aceita um ou outro, a gente não aceita uma parte nossa. Porque nós somos eles, né? Os nossos genes, as nossas células, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, são eles. Nós somos metade um, metade o outro, querendo ou não, gostando ou não, né? E quando você não aceita um ou outro, você está rejeitando, excluindo uma parte sua. E o filho ou a filha que rejeita, que exclui o pai, que tem raiva do pai, que tem mágoa do pai, ele sente culpa. É inconsciente, tá? Mas ele sente culpa e a culpa, o que a culpa gera? Autopunição. Então eu estou sempre me punindo por sentir essa raiva. É como eu falei, eu sentia raiva da minha mãe, lembra? Eu falei que eu sentia ódio da minha mãe. E quando eu descobri ódio, é amor adoecido. Então eu tinha um amor adoecido pela minha mãe, né? Porque a criança, ela não tem, quando ela é muito novinha, ela não tem discernimento. Ela só necessita do amor, do carinho, da atenção. E como eu já falei aqui em outras lives, a gente nenhum ser humano é capaz de suprir essa necessidade, esse amor que a criança precisa. Até porque os nossos pais são seres humanos, falíveis, são pessoas normais. Nós que endeusamos, nós que acreditamos que eles são super-heróis, né? Mas eles não são. Eles são pessoas normais. E hoje eu quero falar muito sobre o masculino, né? Eu quero falar sobre o quanto esses homens também sofreram. As mulheres sofreram a agressão dos homens, mas o quanto esses homens também sofreram, porque desde muito cedo é colocado uma carga, uma responsabilidade de que o homem ele tem que dar conta de tudo, ele tem que dar conta da casa. Hoje isso está bem mais dividido, porque a mulher foi trabalhar, a mulher está mais independente. Mas antigamente o homem tinha essa responsabilidade de cuidar da casa. E se ele não conseguisse, ele era considerado fracassado, né? Além de tudo, o homem ele tinha que mostrar que ele era macho, que ele era machão. Como? Agredindo a mulher. Como ele mostrava o poder dele? Através da agressão, né? A gente evoluiu tanto, né? Ainda existe muita essa questão de agressão, de traição e tudo mais. Mas antigamente era muito pior, né? E com certeza esse pai agressivo, ele teve um pai também que ensinou para ele que a mulher é tratada daquela forma, né? Que a mulher tem que ser tratada dessa forma, que ele tem que ser macho, que ele tem que mostrar para as pessoas. Boa noite para quem está entrando aí. Estou falando do que o pai representa na visão das constelações familiares. Então, olha só, se você olhar para a história de um pai
que é agressivo, que foi agressivo, com certeza ele também foi agressivo. Se você olhar para um pai que abusou do filho, da filha, ele também foi abusado. Se você olhar para um pai que traía a mãe, ele também teve um pai que traía. Então ele reproduziu aquilo que ele aprendeu. Não tem como ele fazer diferente se ele aprendeu daquela forma, né? E essa questão de mostrar o machismo, o machão, é uma questão cultural, né? Que ainda está muito enraizada aqui no nosso país, né? Vamos falar do nosso país, porque outros países têm ainda coisas piores, né? Se a gente for olhar. A gente não pode julgar pior ou melhor, né? Até porque cada um tem a sua cultura, né? Então, esses homens, eles já carregavam uma carga muito grande, né? De mostrar que eram machos e, além de tudo, essa carga de ter que cuidar, de ser o provedor, né? Então, assim, era uma responsabilidade muito grande. Então, eles deviam sentir muito medo, né? Porque o homem que não dava conta era fracassado. E aquilo feria o ego, né? A hombridade, né? Que naquela época isso era como se fosse um título hoje um título de PhD, alguma coisa desse tipo. Bom, então, só que assim, na visão das constelações, o pai é aquele que nos leva para o mundo, né? O pai, ele apresenta oportunidades, o pai é o símbolo máximo de autoridade e muitas vezes incompreendido e julgado, né? O pai e a mãe, eles se complementam. Um não existe sem o outro. Não existe um pai sem uma mãe e não existe uma mãe sem um pai. E eles são pessoas normais, tá? E é muito importante a gente dar um lugar para o nosso pai, no nosso coração, independente de como foi. Como eu já falei aqui, a constelação, ela tem uma visão simplista e uma visão objetiva. Você recebeu a vida e basta, sabe? Então, tudo isso que eu tô falando não é justificando, é só trazendo para consciência, é só trazendo essas informações. Eu não tô justificando porque o homem é assim, porque é assado, não é isso. Eu estou trazendo informações, história, fatos, né? Não é justificativa, porque na constelação não tem justificativa. Na constelação é você aceitar pai e mãe do jeito que foi. Se você foi abandonado, se você foi rejeitado, se você foi agredido, não importa. O que eles te deram é a vida e isso você vai viver a vida inteira em débito, tá? Então é uma visão simplista, uma visão objetiva. A gente não fica justificando, a gente não fica buscando maneiras de amenizar. Não é amenizar, é só entender. Entender que eles são os pais certos para você. Tá? Bom, e aí a mãe, ela nutre e o pai, ele cuida da segurança. A mãe, ela acolhe e o pai, ele te traz uma coragem, né, para ir para o mundo, para a vida. Então, o
pai é uma referência do masculino, né? Para o filho homem, é onde o filho encontra força, tá? E para a filha também é muito importante. Então é importante os filhos, quando ele está até uns 7 anos mais ou menos, o filho e a filha, eles ficam na esfera da mãe, né? Porque eles precisam daquele acolhimento, daquela nutrição. Na verdade, eles são misturados com os pais, né? Mas ele fica mais na esfera da mãe, tanto o filho quanto a filha, até os 7 anos, mais ou menos. E por quê? Porque eles, por questão de sobrevivência mesmo, do acolhimento, da nutrição, enquanto o pai sai para dar o sustento, o suporte, né? A segurança. E depois o filho ou a filha vai para a esfera do pai. Para quê? Para ir para o mundo, para ver novas oportunidades, tá? Para ter mais coragem, para enfrentar, né? E a filha depois ela volta para a esfera da mãe. Para quê? Para tomar o feminino. Dá para entender? Se tiver dúvida, vai perguntando, tá bom? Pode perguntar o que quiser. E aí, se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu pergunto para os universitários. E aí, gente, depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão minha de não tomar o feminino, né? Primeiro eu quero explicar aqui, esclarecer sobre a questão da energia masculina e feminina. Então eu vou falar especialmente para as pessoas que me perguntaram sobre a energia masculina e feminina. Eu vou explicar assim de uma forma bem tranquila. Algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando: mas o que é essa energia masculina e feminina? Masculina e feminina. Bom, peraí, só um minuto. Então, algumas pessoas me perguntaram: o que é essa energia masculina e feminina? E eu que sou homossexual? A pessoa perguntou, né? Como que é essa questão da energia masculina e feminina? Gente, e daí que você é homossexual? Você é diferente por isso? Não, né? Você nasceu de um pai e de uma mãe. Você é um ser humano igual, né? Então, como funciona essa questão da energia masculina e feminina é assim. A energia feminina, a natureza da energia feminina, ela é do acolhimento, da nutrição, do amor, do cuidar, da doçura, tá? E a energia do masculino, ela é a energia da competição, da ação, do ir para a vida, tá? Só que se eu recebo essas duas energias do meu pai e da minha mãe. Tá? Mas isso, gente, energia é uma coisa que está em constante movimento. Então, se eu recebo essas duas energias e elas estão equilibradas dentro de mim, perfeito. Né? Agora, se eu tomo mais a energia masculina, eu fico muito nessa energia da competição, da ação, né? E eu não tenho tanto essa energia do amor, do acolhimento, da proteção. Tá? Então, imagina, eu sou uma mulher e eu fico com uma energia muito masculina, então eu estou desequilibrada. E a mesma coisa para o homem. Se ele fica muito na energia da competição, da ação, ele está em desequilíbrio, ele precisa também trazer essa energia do feminino, do amor, do acolhimento. Entende? Porque até para a pessoa não é bom
esse desequilíbrio, tá? Dá para entender? Ficou claro isso? Bom, então agora eu vou contar um pouquinho sobre essa questão do feminino, do masculino, né? Então a filha, ela fica na esfera da mãe até uma certa idade. Depois de uma certa idade, ela vai para a esfera do pai para receber essa coragem, essa ação para ir para o mundo, para ir para a vida. Qual que foi a sua energia? Qual que foi a sua? Fala aí para mim. Então, a filha, ela fica na esfera da mãe, depois ela vai para o mundo, né? Para a esfera do pai. E depois ela volta para a esfera da mãe para tomar a mãe, essa energia, né? O que aconteceu é que eu fui para a esfera do meu pai e não voltei para a esfera da minha mãe. Então, durante muito tempo, eu neguei o masculino, eu neguei o feminino. Masculina quando novo. Sim, verdade. Masculina quando novo. E agora tá mais feminina, né? Agora tá uma energia mais feminina. Porque a energia feminina é uma energia mais parada, mais pacata, mais tranquilo, mais, sabe, aquela coisinha mais suave, né? Tá bom? Então, e aí, gente, eu fui para a esfera do meu pai e, assim, aconteceram algumas desordens, né? Dentro das ordens do amor, da constelação, hoje que eu consigo tenho esse entendimento, né? Aconteceram algumas desordens na minha vida. A primeira foi que como eu tive um relacionamento muito difícil com a minha mãe, eu fiquei na esfera do meu pai. Então, eu não tomei esse feminino, eu não tomei a minha mãe, né? E por eu não tomar a minha mãe, eu me coloquei como maior que ela e eu me coloquei no lugar dela. E aí o que acontece? Os relacionamentos, eles também ficam desequilibrados. Porque eu vou para um relacionamento com uma energia muito masculina, né? E aí não tem, né? Não tem equilíbrio nas relações. E o que acontece também é que eu tinha uma negação do masculino. Quando eu falo negação, numa outra live eu falei que eu não respeitava o pai do meu filho, eu fui casada com o pai do meu filho. E não significa que eu não respeitava porque eu traí ele, nada a ver, nada disso. Quando eu falo que eu não respeitava, é porque eu não ouvia, eu não dava atenção para o que ele falava. Só o que eu pensava estava certo. Eu não queria que meu filho se parecesse com ele, não fisicamente, né? Eu tinha medo que meu filho, olha que loucura, eu tinha medo que o meu filho fizesse as mesmas coisas que ele, sabe? Eu queria que meu filho tivesse um outro destino, uma outra vida. Então, isso é uma exclusão. Só que eu não falava, mas eu sentia, né? Eu não queria que meu filho seguisse os passos dele. Eu não queria que meu filho parecesse com ele. Eu não queria que meu filho fizesse as mesmas coisas que ele, sabe? Então, isso é uma grande exclusão. Porque é através do movimento da mãe que o filho vai para o pai. Olha isso que forte. É através do movimento da mãe que acontece do filho ir para o pai e o pai leva o filho para o mundo. Tá?
E aí quando a mãe não faz esse movimento, sabe aquelas mães que, por exemplo, que eu não queria que meu filho fosse igual. Eu não falava mal do meu ex-marido, do pai do meu filho para o meu filho. Eu não falava mal, não fazia nada disso. Mas energeticamente eu sentia e eu não queria que meu filho fosse igual. Então eu estava o quê? Negando, né? Aí tem aquela questão também, tem várias pessoas que têm problema com o pai do filho, né? São separados ou nem ficaram juntos. Aí a mãe tem raiva do pai. Esse é outro movimento, gente, que emaranha, bagunça a vida de todo mundo, desequilibra, e principalmente a do filho, porque ele não vai para o pai, né? Muitas vezes o filho toma a dor da mãe. Então o que precisa ser feito? Olhar para o seu filho, primeiro você, né? Tem que reconhecer isso e entender que a questão é você com o pai do filho. O filho não tem nada a ver com isso. Então você tem que olhar para o seu filho e dizer para ele: vai para o seu pai. Você tem que permitir, né? Olhe para o seu pai, vá para o seu pai. E o que eu e o seu pai vivemos não é da sua conta. É uma questão nossa. Olha que maturidade isso, né? Porque também, gente, os relacionamentos que a gente atrai é aqueles que a gente tem que atrair. Todo relacionamento é para o nosso crescimento e evolução. Né? Então, olhar para essas questões, tá? Da mãe que não deixa o filho ir para o pai. Às vezes pode ser consciente, às vezes é inconsciente, como eu fazia. Né? Eu achava que estava tudo bem, mas não estava. Eu tinha essa negação muito grande. E o meu filho, ele se debatia. Eu sempre falei que ele corria, mas corria errado. Sabe quando a pessoa corre. E quando eu me libertei, ele também se libertou. O pai dele já é falecido, né? Mas quando eu tive essa consciência, essa tomada de consciência, e que eu fiz algumas orações do perdão, oração de inclusão, fiz constelações também para mim, né? E foi aí que o meu filho pôde se libertar disso também, tá? Porque daí a coisa flui, as coisas acontecem, certo? E então, assim, olhar com amor, com acolhimento, né? Com aceitação, traz a cura, e a cura do sistema familiar. Né? Então, quando você faz um movimento, todos os seus ancestrais são beneficiados através desse movimento, certo? Então é muito importante. Eu vou contar um caso aqui de um rapaz que eu atendi. Hoje ele deve estar com uns 45 anos, mais ou menos. Então, imagina, ele era o mais novo de 5 irmãos, né? E assim, uma família, esses irmãos, eles eram todos machão, sabe? Foram criados assim, bem machão. E esse mais novo, ele era mais sensível, sabe? E ele foi criado muito com o pai. O pai, ele tinha um mercadinho e ele levava o filho desde novinho para trabalhar com ele nesse mercado.
Era um mercadinho pequeno de frutas e verduras. Então, ele viveu na esfera da mãe e ele foi para a esfera do pai. Mas olha só que a criança até os 7 anos, ela não tem muito filtro, né? Ela não tem assim uma memória seletiva, ela não tem muito julgamento, né? A criança, tudo que ela vê, ela vai absorvendo. E ele viu o pai dele muitas vezes chorar de medo, que o pai chorava de medo que ele não fosse conseguir ter dinheiro para comprar, para vender, né? Que de repente fosse chover, ele ia perder a plantação dele, né? Então esse menino, ele viu, ele vivenciou muitas vezes o pai chorando de medo. Então o que ele absorveu do pai? O medo, né? E o que aconteceu com ele? Ele não tomou a força do pai, ele tomou o medo do pai, né? Então ele ficou muito na esfera da mãe. Dá para entender isso, gente? Então ele ficou muito na esfera da mãe, né? E a energia dele é mais feminina, por esse motivo, por essa vivência que ele teve, entende? Por ter visto, por ter sentido aquela dor do pai, né? Mesmo sem entender muito, ele sentiu aquilo. E tudo que a criança vê, ouve, sente, fica arquivado nas memórias, né? Então ele não tomou essa força do pai. Mesmo... e o que acontece? Olha só, gente. E o pai, com certeza, também não tomou a força do pai. Por quê? Porque, gente, esse homem, ele tinha 5 filhos e ele sempre sustentou esses 5 filhos. Então, a gente nunca olha para aquilo que eu conquisto. Eu sempre olho para aquilo que eu tenho medo. Então, eu coloco o meu foco sempre naquilo que pode ser pior para mim e nunca aquilo que eu superei, que eu conquistei. Então ele já tinha tido 5 filhos, ele já tinha criado 5 filhos, né? Então ele não tomou essa força. Dá para entender o que eu tô querendo dizer, né? Então ele ficou na esfera da mãe e assim, gente, quando eu falo não vai pra vida, não significa que a pessoa não faz nada na vida. Essa pessoa trabalhou, ele conquistou algumas coisas também, claro. Mas eu digo assim, que tá sempre pela metade, né? Essa pessoa, ela fica pela metade, ela não fica completa, ela não fica inteira. Entende por que é tão importante fazer um tipo de um trabalho desses? Né? Para você tomar essa força, seguir o seu destino, fazendo diferente. E como a gente tem a ordem do pertencimento também nas constelações, o que acontece? Por pertencer, para pertencer a esse sistema familiar, o que eu faço? Por lealdade, eu repito, né, aquilo que eu aprendi. É inconsciente, né? Porque muitas coisas a gente não quer repetir do nosso pai, mas a gente acaba repetindo dos nossos pais, né? E a gente acaba repetindo. Não é verdade? Então é isso. E essa semana eu falei que eu ia falar sobre a prosperidade, né? E pra mim, gente, a prosperidade é a paz, né? Prosperidade é um estado de espírito. Eu posso
ter muito dinheiro e eu não perceber que eu tenho. E viver com aquele estado de espírito miserável, sempre achando que vai acabar. Se eu acho que essa pessoa está pela metade, olha, eu não sei. A gente precisa, para saber, assim, a gente precisa abrir um campo, a gente precisava fazer uma constelação, né? Eu tô contando uma história da época que eu atendi esse homem, né? Faz algum tempinho já. Então eu tô contando essa história. Eu não sei hoje como ele está. Precisava fazer uma nova avaliação. Verdade, Ana Paula, que bom! Você quer fazer alguma pergunta? Que bom, às vezes eu penso aqui que eu tô falando e tá meio confuso, né? Para mim também é muito bom esse feedback de vocês, gente. Muito importante, porque é um assunto que é simples, mas ao mesmo tempo é complexo, né? Tem muita coisa para a gente olhar assim, mas é bem simples, tá? Então depois, se você quiser, você assiste desde o início, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Eu vou continuando, mas se vocês quiserem perguntar, pergunte aí à vontade, tá? Então, e eu ia falar da prosperidade, eu tô falando da prosperidade essa semana, né? Porque a mãe é isso, a mãe é a prosperidade, a mãe é o sucesso, né? O pai representa a carreira, a mãe representa o sucesso, a mãe representa o acolhimento, a nutrição, o pai representa a coragem. É isso mesmo. Estou ao lado do meu filho e realmente é a pura verdade. É a referência a relacionamento, é isso mesmo. Sim. Então, e aí olha, a gente consegue entender bem essa questão também quando a gente, vamos supor, numa pracinha. Quando a mãe vai com o filho numa pracinha, ela fica, cuidado, vai cair. Ela fica desesperada, né? O pai já não. O pai joga o filho lá, põe no escorregador, né? É aquela coisa da criança enfrentar a vida. Por isso que é tão importante equilibrar esses dois lados, né? Porque a gente precisa também da competição, da coragem, da ousadia, da ação, né? A gente não pode ficar só ali na esfera da mãe e nem só lá na esfera do pai, né? Então, a prosperidade, na minha visão de tudo assim que eu venho estudando e trabalhando em mim, é esse estado de espírito, né? E principalmente a união dos nossos pais no nosso coração. Então a gente não precisa morrer de amores por ninguém, nem por pai, nem por mãe, nem por ex-marido, nem por ex-namorado, nada disso. A gente não precisa morrer de amores. Mas assim, a gente precisa respeitar os nossos pais, né? Tomando, recebendo com força a vida que eles nos deram. E nós devemos respeito a todas as pessoas que passaram pela nossa vida, aos relacionamentos anteriores, principalmente quando a gente tem o pai do nosso filho, né? Isso é muito importante porque ele faz parte do sistema familiar. Quando tem um filho, ele faz parte do sistema familiar, né? Então é importante que a gente tenha um bom relacionamento. Bom, gente, relacionamento é tudo nessa vida, né? A gente tá aqui, como a gente cresce e evolui? Através de relacionamento.
A nossa família, nosso filho é a nossa maior missão. Até porque nós não estamos aqui de brincadeira, nós estamos aqui, né? A gente não está aqui para brincar, a gente veio aqui para fazer a lição, para aprender. A gente está numa escola para aprender, para ser melhor, para evoluir, né? Como a gente evolui? A gente evolui com as pessoas que dizem amém a tudo? Não, a gente evolui com aquelas pessoas que a gente tem questões para serem vistas, né? Então é isso, a prosperidade é você trazer, é você estar inteiro, é você estar em paz com os seus pais. Ótimo ouvir você falar sobre este assunto, está sendo excelente. Obrigada. É estar em paz com os pais, é sempre buscar o caminho do meio. Lembra, eu já falei isso várias vezes aqui, ó. O caminho do meio, quando a gente coloca as mãos em prece, né? É como se fosse uma antena que conecta o coração ao divino, a Deus. Então, sempre buscando o caminho do meio. Quando eu não sei o que fazer, quando eu estou desesperada, para, respira, busca o caminho do meio. O que é melhor? Nem tanto lá, nem tanto cá. Vamos para o meio, meio termo, de tudo na vida. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta? A semana que vem eu já vou entrar nas constelações, a visão das constelações nos relacionamentos. Tá? Então, boa noite para vocês. Não tem nenhuma pergunta? Não tem nenhuma questão? Então, eu vou encerrando por aqui, tá? Boa noite, durmam bem. Até segunda. Segunda às 21 horas. Segunda e quarta às 21 horas, tá bom? Isso, faça essa reflexão, tá? Se você quiser falar sobre um assunto específico, manda para mim por direct que eu te mando alguma meditação ou alguma leitura que vai acalmar o coração. E a gente, assim, gente, eu estava falando ontem numa mentoria, né? Que ontem foi o penúltimo dia, e eu estava falando sobre a espiritualidade, né? Eu não sabia como ser espiritual, né? Por exemplo, eu sempre busquei algo a mais na minha vida, sabe? Eu sempre busquei algo a mais, por quê? Porque eu achava que eu não conseguia aceitar que a vida era só isso, né? Você trabalha, vai, volta, dorme e morre, né? Pode mandar assim, Ana Paula. E aí eu tava falando que depois que eu me abri, né, que eu fui entender outras culturas a respeito da morte, a respeito da espiritualidade, que a espiritualidade, ela não tem vínculo religioso, porque a religião, ela me aprisionava. Eu ia na igreja, eu me sentia mais culpada, me sentia mais errada, me sentia mais pecadora e me sentia mais excluída. Todas as minhas questões era culpa, eu me punia.
Então, quando eu ia para a igreja, eu sentia mais ainda, né? Porque eles colocam um pecado tão grande nas nossas costas, né? E aí, quando eu conheci outras formas de espiritualidade, eu fui me abrindo, né, para conversar mesmo, sabe? A gente pode se conectar com Deus, com o divino, com o universo, com aquilo que você acredita. E a gente pede paz, sabedoria, luz, né? Porque quando a gente está com o coração pesado, quando a gente está se sentindo pesada, a melhor coisa é que a gente coloque luz nesse lugar. Então, se eu estou assim com o meu corpo pesado, se eu estou com dor no meu coração, se eu estou com dor na minha cabeça, a melhor coisa é você trazer luz, né? É a nossa sombra querendo mostrar alguma coisa. Então, é a união de tudo, não é a exclusão, tá? Porque até o nosso lado sombra, ele é importante, porque ele mostra para nós aquilo que a gente precisa olhar. Entende? Olhar, não querendo excluir. Eu estou falando isso da exclusão, da inclusão, desde o começo da live. Que eu falei que o meu objetivo maior é trazer esse conhecimento que eu não tinha, né? E eu aprendi, e trazer esse conhecimento para a maioria das pessoas, para que a gente inclua, para que a gente se una, né? O masculino e o feminino, sabe? Porque para a gente viver mais paz, em amor, entende? E a gente tem a gente pode, a qualquer momento, a gente não precisa ir numa igreja, não precisa ir em lugar nenhum. A gente fala com Deus a hora que a gente quiser, né? A gente tem um Deus que habita em nós. Nós não somos filhos do Criador, então não somos cria. Nós temos esse poder, tá? Basta você se conectar, pedir luz, paz, sabedoria para lidar com os desafios da vida, certo? E o autoconhecimento, né? É isso, você fica. Não é que você não vá passar pelos desafios da vida, você vai passar, só que com muito mais leveza, mais tranquilidade, escolhendo sempre o caminho do meio, se conectando, esperando ouvir a resposta. Tem gente que fala assim: ah, mas eu peço uma resposta para Deus e Ele não me dá. Claro, você não para ouvir. As pessoas não param para ouvir, né? Ela pede uma resposta, mas ela não escuta. Certo? Então, qualquer coisa manda para mim por direct, pode mandar também por WhatsApp. Que eu respondo com todo prazer. Obrigada, Ricardo. Boa noite. Durmam bem. É verdade, Ana Paula. Não foi à toa mesmo. Eu vi que você entrou e você sabe que eu tô falando uma coisa, às vezes eu até me perco um pouquinho, porque eu tô falando uma coisa, eu tenho preparado aqui, tá tudo preparado aqui. Eu sempre preparo a live, né? Deixo os tópicos. Mas às vezes eu sinto de falar outras coisas. E eu deixo, né? Eu deixo fluir. E eu vejo às vezes que a pessoa entra, fica aí, e de repente
alguma mensagem para você, para quem entrou e para quem vai assistir depois. Tá bom? Boa noite, durmam bem e até segunda. Tem várias lives minhas aí no meu feed, tá, Ana Paula? Se você quiser dar uma olhada. Eu sempre aviso, eu sempre falo para as pessoas, são assuntos valiosos, foram valiosos na minha vida. Por isso que eu sinto tanto prazer em compartilhar, porque mudou demais a minha vida mesmo. Tá bom? Então até segunda. Obrigada pela presença de vocês.